Fala, turma, tudo bem? Estou tomando um café, isso aqui não é uma lente, não, tá uma caneca. A gente tava aqui decidindo na nossa luta interior, né, qual que era o assunto que a gente ia falar. Toda vez a gente fica nesse lenga-lenga aqui. Vocês só pegam o vídeo pronto, né, porque vocês não viram todo o contexto. Aí a gente põe louvor, aí a gente discute, aí a gente beija, aí a gente pensa em alguma coisa, aí lê as caixinhas de pergunta antiga, aí sai alguma coisa. A gente ora, né? Isso é o mais importante, é o primeiro que tem que ser feito, né? E a gente começou a pensar que primeiro veio esse assunto através de uma coisa. A Vanessa começou a receber muito comentário de mulheres. Eu e ela, né? Tanto homens como mulheres, que estão passando por problema no casamento. E normalmente nos casamentos, é raro um casamento em que tava todo mundo bem e de repente a gente fala, não, eu acho que vamos separar, né? Não, alguém cagou mais que o outro, né? Alguém fez alguma besteira, alguém fez alguma coisa um pouco mais grave, alguma coisa mais séria, ou pelo menos assim, ou pelo menos o outro julga isso, né? Tipo assim, alguém julga que o outro não está sendo à altura e acaba acontecendo a divisão, né? Então a Vanessa recebe muitas mulheres que chegam assim, não, mas meu marido fez tal coisa, fez isso, e a pessoa às vezes tem dificuldade de perdoar, né? É o que você estava comentando, a pessoa às vezes se acha tão boa e aí ela fica numa posição de vítima. Dificuldade de se pôr no lugar do outro, né? De ver o lado do outro, não pra justificar o erro do outro, mas pra lembrar que a gente também é ser humano, né? E que de alguma forma a gente também tá falhando. Os dois lados estão falhando. Os dois lados perdem quando o casamento é desfeito. E os dois lados estão falhando de alguma maneira quando chega ao pedido de divórcio. Eu quero sair de casa, eu vou separar. O que você falou foi algo que eu lembrei esses dias, que quando há uma discussão entre o casal, há aquela competiçãozinha, a rusga, né? E aí quando você termina a discussão e você venceu, todo mundo perdeu. Você tá errado, você não venceu. Porque num casamento, sempre que houver uma discussão e tiver um campeão naquela discussão, os dois perderam. Você entende? Porque é o casamento que perde. Você como pessoa, indivíduo, talvez você ganhou, só que o casamento perdeu. Então não tem dessa. Se realmente dois forem se uma parte de você dói, na verdade, você vai sentir dor. Se sua mão machuca, seu corpo inteiro sente. Exato. A mesma coisa é no casamento. E se o seu marido tá transtornado, tá com a cabeça confusa, às vezes até saiu de casa, tem uma metade sua que tá doente, tem uma metade sua que precisa de socorro, tem uma metade sua que às vezes ainda nem se converteu e não experimentou de Jesus Cristo. Então a primeira coisa que eu faço quando alguma mulher vem falar com a gente ou algum homem é, minha esposa saiu de casa, meu esposo saiu de casa, ele não quer mais o casamento, ele tá vivendo de tal forma, nem parece que eu conheço aquela pessoa, né? Você já passou por essa sensação? Primeira coisa que eu falo pra ele, então vamos orar por ele primeiro. Vamos orar pelo seu cônjuge, porque não é aquela pessoa é um com você. Vocês dois eram separados, vocês casaram, vocês juntaram. A palavra de Deus diz que vocês são uma só carne, tá? Então, sempre que essa pessoa está afastada, ela tá doente, aquela alma tá arrebentada, lembre-se, aquela alminha lá é sua, aquela alminha penada lá. Aquela alminha penada é sua, entendeu? É um pedacinho de você. Então você precisa compreender isso. O presentinho que Deus te deu. É o presentinho de Deus. Não tá? tem devolução. Presentinho de Deus que estragou, quebrou. E aí, o que você ia falar? Sobre. Nós chegamos a ver a questão de. Que você às vezes fala com as mulheres, né? Fala pra elas se enxergar um pouco mais. Como que você tinha dito? Às vezes a pessoa fala, meu marido fez isso, fez aquilo outro. Aí eu falo, em circunstâncias parecidas, se você fosse ele, talvez você faria igual. Ou às vezes eu tento falar assim, não, mas eu também já me senti tentada, você não. E aí às vezes a pessoa vem e fala assim, eu nunca faria isso, eu nunca pensei isso, eu nunca passei por isso, eu nunca cheguei nem perto de fazer isso. Aí eu falo, nas circunstâncias certas, o diabo talvez também conseguiria te enganar. E a pessoa, não, eu sou perfeito, sem ver, ela tá falando, eu sou indestrutível. O meu caráter não permite esse tipo de coisa, eu ouço muito, né? Eu nunca faria isso. O eu nunca é, na verdade, um disfarce pra falar eu sou perfeito e os outros são, tipo assim, cadê a modéstia? Cadê o se ver? Cadê você lembrar que você é carne e espírito? E assim, vamos ser sinceros, uma criança consegue entender que muitas vezes
vezes a gente faz coisas que a gente não gostaria. Que muitas vezes a gente se propõe a fazer coisas corretas e não consegue executar e manter. Isso soa tão Paulo. Na Bíblia fala, o mal que eu quero, que eu não gostaria de fazer, eu faço. E o bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço. Tem um louvor que me lembra Isso não é um pecador miserável falando, não, tá? Isso é o apóstolo Paulo falando. Então, se enxergar é uma fase importantíssima da vida do cristão. A gente espera que seja o início. Isso foi bom. Isso é uma fase, tá? Porque é incompleto. Porque tem gente que se enxerga e ele olha tanto pra si e ele vê tantos defeitos. Porque quando você olhar pra si com né? quando você olhar pra si com sinceridade e com a luz de Deus sobre a sua vida, se ele jogar a luz na sua vida, você vai ficar constrangido, tá? Porque às vezes você não colocou em vias de fato algo, só que você tá por dentro corrompido. Ele vai mostrar pra você que você às vezes tem muita inveja, às vezes você é uma pessoa orgulhosa demais. Você vai ver coisas bizarras dentro de você, só que às vezes você se blinda. E aí, se você se permite olhar isso sob essa ótica divina, Deus jogar luz em você, você vai ficar constrangido. E aí tem uma pessoa que para nisso, e aí ele fica constrangido, e como Adão, ele foge, ele se esconde de Deus. Como aquele filho que às vezes traiu o próprio Senhor, ele foge e sai da presença do pai e não volta. Só que aí existe um outro estágio. O outro estágio é: eu reconheço que eu sou miserável, eu reconheço que eu tenho muitos pecados, eu reconheço que sob as circunstâncias certas eu sou capaz de matar, eu sou capaz de fazer coisas terríveis e atrocidades. Sobre as pressões certas eu sou capaz, tá? Porque isso faz parte do ser humano. Isso é de gente, tá? Você é ser humano, você é gente. E aí quando você reconhece isso, só que você reconhece que também existe um Salvador que te amou e que te perdoou, aí você faz aquilo que você consegue experimentar, aquilo que Jesus falou em um versículo, né? Ele dá um exemplo de uma pessoa que foi muito perdoada e uma pessoa que foi perdoada de uma dívida menor. E aí Jesus faz a pergunta: qual desses amou mais? E aí a pessoa responde: o que foi mais perdoado. E aí Jesus fala: realmente, aquele que muito errou e que foi mais perdoado, esse é o que mais ama. Você entende que existe um novo estágio? A vida do crente é essa. A vida do crente é um limite entre saber que ele é pecador, mas entender que ele foi aceito e que existe a graça sobre a vida dele. E existe um outro lado, que é esse de cá. É o que acha que ele não está errado. Esse é o pior cenário que você poderia estar. Quando você acha que você é perfeito, quando você olha para o seu cônjuge, você se acha muito superior a ele. Quando você olha para uma pessoa e você acha que, nossa, aquele tipo de gente ali, essas pessoas são os mais perigosos. Agora no lugar de fala, que esse lugar de fala é meu. Ok. Porque assim, quando a gente se converteu, foi numa circunstância de quebra da nossa aliança, a gente iria divorciar mesmo. E assim, eu cresci e trabalhei e estudei tudo. Tem tempo? Não, tá com 8 minutos, tá com folga, vai. Tudo o que eu fiz, eu cresci assim, eu acho que não sei se eu nasci assim, se eu fui criada assim, mas sempre foi de fazer tudo certinho. Até mesmo antes de eu conhecer Deus, antes de eu conhecer Jesus, eu tinha aquela índole de fazer tudo certinho. E aí quando eu descubro traição de um relacionamento de 7 anos entre eu e o Ricardo, e eu nem imaginava naquela circunstância que ele poderia ser tão podre igual eu vi naquele momento, eu falei, meu Deus, ele é uma peste, eu não mereço isso. A primeira reação, né? E aí a segunda reação foi que depois eu conheci mais de Deus, foi o próprio Deus que me contou tudo que estava acontecendo, e assim, eu falei, eu quero aproximar de Deus, mas eu ainda cheguei dentro da igreja e cheguei pra Deus com essa postura, eu mereço mais, eu sou muito boazinha, ele é uma peste. E aí quando... Aquela pessoa que fala assim, nossa, com o marido que eu tenho eu vou direto pro céu. Eu achava que tava garantido um Minha lugar sogra VIP. fala isso. Lúcia, eu sei que você tá assistindo os vídeos, você fala isso, né, Lúcia? Você vai direto pro céu. Pois é. Eu amo vocês, sogros. Eu achei que eu ia ter lugar VIP no céu, porque eu pensei, eu perdoei um adúltero, eu perdoei, a minha aliança foi devolvida por Deus e agora eu sou uma santa na terra. E aí, o que aconteceu? Quando a gente foi pra igreja, quando a gente foi viver um relacionamento com Deus, eu via que ele era muito mais intenso com Deus do que eu. Fui mais perdoado, né? Ele chorava diante de Deus e se tribuchava no chão. E eu olhava aquilo e falava assim, que emocional ele. Né? Realmente, ele Calma, calabresa. rolou tanto na lama que agora ele tem que chorar pra Deus mesmo, né? E assim, eu me sentia dura. Eu era dura diante de Deus. Você era o filho que ficou em casa quando o pródigo foi embora. O pródigo Exatamente. vazou, gastou tudo.
fez uma algazarra desgramada, volta, recebe uma festa, um anel no dedo, fica feliz, e o que tava dentro de casa fala: você nunca matou um cordeiro pra mim. É, exatamente. Aí eu servia, mas eu servia por servir, porque servir é certo. Então eu servia até cansar, até acabar as minhas energias, até eu me sentir sobrecarregada e reclamar pelas costas de todo mundo que eu tava fazendo demais. E aí eu me dava na igreja até morrer, porque eu queria fazer tudo certo, fazer certo, não por amor, mas por servir, porque eu sou filho, então eu tenho que servir. Por obrigação, para que, até talvez internamente, para que os outros vejam, não sei exatamente dizer todo o podre que a nossa alma tem, né? Mas tipo assim, eu me dava ao máximo e eu via que algumas áreas da minha vida não avançavam e eu via no Ricardo avançar e eu ficava confrontando Deus, eu falava: Deus, por que com ele dá certo e comigo só dá tudo errado, só dá tudo errado? E eu pensava: não, é meu pensamento que é negativo, eu vou mudar, vou parar de resmungar, não sei o que, e eu tentava me mudar sozinha. E aí no andar com Deus a gente é transformado de glória em glória. E aí houve um momento que eu cheguei a Deus e falei assim: Deus, porque era o ano da bondade. O pastor tinha dado o nome para aquele ano de ano da bondade. E tinha sido um ano terrível para mim. E aí eu, em oração, um dia com Deus, eu falei assim: Deus, por que esse é o ano da bondade? Se foi péssimo para mim, foi ano da bondade só pro Ricardo, que o Ricardo prosperou, o Ricardo avançou, mas em tudo na minha vida foi pesado e foi difícil. E aí, assim, eu senti Deus falando: foi o ano da bondade porque eu andei com vocês, porque eu permiti vocês avançarem e crescerem. E outra, ele teve mais porque ele teve fé e ele pediu. E você podia ter pedido e não pedia. E aí eu fui vendo isso, eu falei: gente, a sinceridade e a leveza do muito foi perdoado porque muito pecou, e que chega diante de Deus e sabe que não merece nada e pede e recebe, é muito mais linda do que a sinceridade do filho que ficou em casa, que é legalista e fala: Deus, me dá, eu mereço, eu posso, eu preciso, eu vou dar conta. Ah, então é com coach que eu vou prosperar, então eu vou atrás do coach. Ah, então é fazendo tudo certo que eu vou avançar, então eu vou. É servindo em todos os encontros que tiver, então eu vou ter que servir em todos, até doente. Então às vezes eu me dava mais e cobrava de Deus. E aí eu fui enxergar o meu lugar depois. Eu falei: gente, eu cobrava de Deus. Quem eu sou para cobrar de Deus? Colocava ele como devedor, né? E aí foram circunstâncias que Deus foi me trabalhando, que ele me permitiu, e a bondade dele foi essa, foi me trabalhar. Permitiu eu me enxergar melhor. E aí, a partir do momento que eu me enxerguei melhor, devido às circunstâncias, devido às surras que a vida te dá, e também na palavra te transformando, por que Paulo falava que ele era o maior dos pecadores? E aí isso foi me fazendo confrontar, tipo assim: se isso aqui tá na Bíblia, eu tenho que entender melhor isso. E aí você vai estudando e de glória em glória Deus vai te transformando. Amém. E aí eu fui poder ver quem eu era, tão pecador quanto. Só que às vezes o diabo não me atacou nessas mesmas áreas, me atacou em outras, e eu fui reprovado em outras. Então, assim, às vezes a gente não se enxerga e isso nos impede de avançar. E quando a gente passa a se enxergar, aí vem talvez um peso, vem talvez uma tristeza, mas o ficar nesse segundo ponto também não é o lugar que Deus quer que você esteja. Não é na cegueira de achar eu nunca, não é nossa, como eu sou podre, que é o segundo passo, mas é no terceiro passo, que é quando eu estou próximo de Deus, eu sou transformado. Quando eu sou cheia do Espírito, eu faço coisas que eu não imaginava. O poder de Deus se aperfeiçoa aonde eu sou fraco. Quando você deixa Deus te usar, quando você deixa por Ele, quando você escuta a direção dEle e age nele, grandes coisas acontecem. Paulo ainda diz também: porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Então Grava você isso. pode viver a vida cristã verdadeira. E aí, não é o amor que o Ricardo sentia por Deus, eu pude ainda, aí, a partir disso, sentir. A partir desse momento que eu me enxerguei e enxerguei quem eu podia ser com Deus, que eu pude sentir esse amor. E aí eu realmente percebi o tanto que eu fui perdoado. E aí eu pude muito amar. E aí eu pude experimentar de coisas maiores. Agora deu nosso tempo. Mas isso aqui foi uma pregação. Se esse vídeo fez sentido pra você, e se precisa de parte 2, vocês colocam aí, tá? Comenta aí. A gente precisa fazer mais conteúdo. Tamo junto. Deus abençoe vocês. Amém. Foi uma benção isso aqui, viu, bem? Você tá muito pregadora. Casa com Paulo.